Meu nome é Mérida, e desde que aprendi a dar os primeiros passos, parecia que já caminhava em terreno desigual dentro da minha própria casa. Sempre houve uma medida, uma comparação, uma régua invisível que determinava meu valor, e essa régua tinha o nome de Helena, minha irmã mais nova. Enquanto ela brilhava como se fosse feita de ouro, eu parecia apenas existir como pano de fundo, alguém que estava ali para realçar o brilho dela, mas nunca para iluminar por conta própria. As lembranças da infância ainda ardem como brasas em minha mente. Lembro-me de uma tarde chuvosa, eu tinha 7 anos, quando passei horas desenhando uma árvore com lápis de cor. Colori cada galho com tanto cuidado, usando o verde mais vivo que encontrei na caixinha já gasta da escola. Corri animada até a cozinha, onde minha mãe mexia uma panela no fogão, e ergui o desenho com um sorriso. Olha, mamãe, fui eu que fiz. Clarice lançou um olhar rápido, um sorriso breve, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena entrou correndo com um boletim nas mãos. Mamãe, tirei 10 em todas as matérias. A cozinha se encheu de aplausos e abraços. Minha mãe olhou para mim apenas de relance e disse: Está vendo, Mérida? É assim que se faz. Aplique-se mais. Eu baixei o braço devagar, sentindo o papel pesar, e escondi o desenho atrás do corpo. O que para mim era uma árvore cheia de vida virou apenas um pedaço inútil de papel. Meu pai, Augusto, sempre foi ainda mais cruel sem perceber. Um homem de negócios, sisudo, de olhar firme e voz cortante. Ele parecia acreditar que o mundo só tinha espaço para vencedores, e vencedores, para ele, eram aqueles que acumulavam títulos e prestígio. Certa vez, quando eu tinha 11 anos, voltei para casa com uma nota 9 em matemática. Entreguei o boletim a ele com esperança. Olha, pai, consegui um 9. Mas Augusto apenas ergueu as sobrancelhas, apoiou os óculos no nariz e murmurou: Está bem, mas sua irmã tirou 10. Da próxima vez, se esforce mais. Senti o chão se abrir sob meus pés. Aquele 9, que havia me custado noites inteiras de estudo, virou poeira diante do 10 de Helena. Eu não era totalmente invisível para o mundo. Na escola, alguns professores elogiavam minhas redações, e minhas amigas riam das histórias longas que eu inventava durante o recreio. Mas, em casa, nada disso tinha valor. Eu podia recitar poemas inteiros de cor, e meu pai apenas resmungava: muito bonito, mas isso não leva a lugar nenhum. Eu podia passar horas ajudando minha mãe a organizar a cozinha, mas Clarice sempre dizia: Helena não precisa perder tempo com isso, ela tem futuro. E lá estava eu, sempre reduzida, sempre comparada. O quarto onde eu dormia era meu único refúgio. Um espaço pequeno, mas onde minha imaginação se expandia. À noite, ficava deitada na cama olhando para o teto, ouvindo as vozes de meus pais no corredor, quase sempre exaltando Helena. Nossa filha vai ser médica, ela vai nos encher de orgulho. Então minha mãe completava: já Mérida precisa encontrar um rumo. Essas frases atravessavam a porta e vinham repousar sobre mim como pedras. Eu fechava os olhos, mas as palavras ficavam ecoando. Já Mérida precisa encontrar um rumo. Foi nesse silêncio que jurei a mim mesma algo que nem eu sabia explicar. Não seria para sempre a sombra da minha irmã. Um dia vocês vão me enxergar, sussurrei baixinho, com apenas 10 anos, apertando contra o peito um livro da biblioteca da escola. Um dia eu vou provar que sou mais do que a comparação de alguém. Essa promessa ficou escondida dentro de mim, guardada como um segredo. E ainda que os anos seguintes trouxessem mais silêncios, mais comparações e mais feridas, eu nunca deixei de carregar aquela fagulha. Uma fagulha que crescia em meio às sombras, esperando a hora certa para se transformar em chama. Aos 27 anos, eu havia aprendido a me mover pelo mundo como quem atravessa um salão cheio de gente sem ser notada. Ser invisível não era apenas um hábito, era quase uma armadura. Eu dava minhas aulas de literatura em uma escola particular da cidade, corrigia provas em silêncio, sorria para os alunos que me viam como inspiração, e depois voltava para casa com a sensação de que tudo aquilo desaparecia assim que eu cruzava o portão dos meus pais. Fora dali, eu era alguém. Dentro daquela casa, eu era apenas a sombra que eles toleravam.
Minha rotina era marcada por uma espécie de solidão escolhida, ainda que doída. Eu acordava cedo, preparava meu café preto e simples, e sentava diante da mesa abarrotada de livros que comprava em sebos. Ali, entre páginas amareladas e cheias de anotações, eu me sentia viva. O cheiro do papel antigo me lembrava que havia mundos inteiros além do meu, histórias em que eu podia existir sem ser comparada a ninguém. Às vezes, lia em voz alta poemas de Florbela Espanca ou Clarice Lispector, apenas para ouvir uma voz que fosse capaz de me preencher. Sou como você, Mérida, eu murmurava para aquelas páginas, acreditando que elas me entendiam mais do que qualquer pessoa viva. Mas a vida real era menos poética. Helena seguia sendo o centro gravitacional da casa, mesmo já adulta. Ela estava na faculdade de medicina, e cada estágio, cada aula, cada pequena conquista se transformava em celebração. Minha filha vai ser médica, a doutora Helena, dizia minha mãe com orgulho nos olhos, como se fosse a maior realização da humanidade. Eu estava presente em muitas dessas conversas, mas não como participante. Eu era a plateia. Uma plateia silenciosa, que aplaudia por obrigação, mas que por dentro se corroía. Os jantares de domingo eram os momentos em que essa desigualdade se materializava de forma mais cruel. Eu chegava cansada da semana, às vezes levando algum livro de presente para compartilhar, esperando que alguém demonstrasse interesse. Mas era sempre a mesma cena, meu pai servindo vinho, minha mãe sorrindo para Helena, e ela, radiante, contando sobre sua rotina na faculdade. Hoje um professor disse que tenho talento para cirurgia, ela anunciava. Todos riam, brindavam, exaltavam. Quando eu tentava comentar sobre um projeto de leitura que estava organizando com meus alunos, meu pai apenas dizia, muito bonito, mas professora ganha pouco. Você devia pensar em algo mais sério. Naquele instante, meu peito queimava. Eu sabia que meu trabalho transformava vidas, que meus alunos saíam inspirados, que muitos me procuravam dizendo que eu havia despertado neles o amor pela escrita. Mas nada disso importava para os meus pais. Para eles, o que tinha valor era o jaleco branco de Helena, era a promessa de status, era o orgulho que podiam exibir aos outros. Eu, no máximo, era um rodapé da história da família. Às vezes, eu me olhava no espelho antes de sair para o trabalho e perguntava, será que realmente sou invisível, ou será que eles se recusam a enxergar? A resposta variava conforme o dia. Havia manhãs em que eu acreditava na minha força, na minha capacidade de seguir em frente, e havia noites em que chorava em silêncio, com medo de nunca ser suficiente. Mesmo assim, havia algo em mim que resistia. Talvez fosse a mesma fagulha que nasceu na infância, a mesma promessa que fiz a mim mesma. Eu sentia que ainda não havia chegado o momento certo, que eu precisava esperar, guardar minha força para quando fosse realmente necessário. Enquanto isso, eu me movia como a mulher invisível que eles queriam que eu fosse, mas por dentro eu já não era a mesma menina apagada de antes. Eu estava esperando. E, no fundo, eu sabia, o dia em que eu deixasse de ser invisível, ninguém na minha família jamais esqueceria. A cada domingo, quando me sentava à mesa de jantar com meus pais e minha irmã, eu sentia como se estivesse entrando em um palco onde meu papel já estava definido antes mesmo de eu abrir a boca. Não importava o que eu fizesse, não importava quantas conquistas silenciosas eu acumulasse, a narrativa da minha família já estava escrita. Helena era a filha perfeita, e eu era apenas a lembrança viva de que perfeição, para eles, tinha sempre um rosto que não era o meu. Meu pai, Augusto, reinava sobre a mesa como se fosse um juiz imparcial, embora sua sentença fosse sempre previsível. Ele tinha um jeito rígido, o tipo de homem que acreditava que sucesso podia ser medido em números, títulos e aplausos sociais. Enquanto ele falava, sua voz preenchia cada canto da sala, e eu me encolhia, sabendo que a qualquer momento poderia virar alvo de comparação. Helena está trilhando o caminho certo, dizia, erguendo a taça de vinho como se fosse um brinde à sua própria criação. Eu ficava ali, ouvindo, mastigando lentamente, até a comida perder o gosto. Minha mãe, Clarice, completava o espetáculo com seu sorriso afiado. Era ela quem fazia questão de reforçar, nas entrelinhas, que eu precisava me esforçar mais, que eu deveria aprender com a minha irmã. Às vezes, era com frases aparentemente inocentes, Mérida,
Por que você não tenta ser mais organizada, como a Helena? Outras vezes era direto, cortante. Sua irmã se dedica tanto, já você parece satisfeita com tão pouco. Eu aprendi a reconhecer o olhar dela antes mesmo de as palavras saírem, um misto de decepção e cobrança, como se eu fosse uma tarefa mal feita que ela nunca conseguiu corrigir. E havia Helena, a peça central desse tabuleiro. Minha irmã parecia brilhar sem esforço. Entrava no cômodo e todos os olhares se voltavam para ela, como se o mundo inteiro fosse seu palco particular. Não era apenas o fato de estudar medicina, mas a maneira como ela sabia se colocar. Ela sorria com segurança, falava com convicção, sabia que tinha a plateia conquistada antes mesmo de começar. Às vezes, me perguntava se ela percebia o quanto sua presença me apagava, ou se para ela eu simplesmente não existia. O mais doloroso era quando ela se voltava para mim com aquele ar de superioridade e soltava comentários sutis, sempre envoltos em falso carinho. Mérida, você é tão sonhadora, pena que o mundo não funciona assim. Eu me lembro de um jantar específico, que se tornou símbolo da dinâmica que governava nossa casa. Helena contava animada sobre um estágio que faria no hospital. Meu pai a interrompeu para dizer: é isso que dá orgulho a um pai. Minha mãe completou: sim, finalmente temos alguém que vai nos representar de verdade. O silêncio caiu sobre mim como um peso. Eu respirei fundo, tentei pensar em algo para compartilhar. Contei sobre uma feira literária na qual meus alunos haviam sido premiados pela qualidade das redações. Mas antes que eu terminasse a frase, Augusto já me interrompia: literatura é bonito, mas não dá futuro. Não compare isso com a medicina da sua irmã. Engoli seco. Era sempre assim. O palco era deles, o roteiro era deles, e eu era apenas a sombra que completava o cenário. A cada jantar, eu sentia mais forte a sensação de estar sendo sufocada por expectativas que nunca foram minhas. No fundo, uma parte de mim gritava por liberdade, queria quebrar o script, virar a mesa, dizer em alto e bom som que eu não seria eternamente a coadjuvante da vida de Helena. Mas outra parte ainda permanecia calada, suportando o peso da tradição, da hierarquia familiar, dos olhares que me mediam e me reduziam. Aquela mesa era um campo de batalha silencioso, onde ninguém via as cicatrizes que eu acumulava. No entanto, eu já começava a perceber algo que nem meus pais nem minha irmã imaginavam. Por mais que me tratassem como invisível, eu estava aprendendo a observar, a guardar, a construir uma força silenciosa. E quando essa força se revelasse, não haveria jantar no mundo capaz de apagar o impacto. Meu quarto sempre foi o espaço onde eu podia existir sem máscaras. Enquanto o resto da casa parecia um tribunal em que eu estava constantemente em julgamento, aquele espaço pequeno, com paredes cobertas de livros e anotações, era meu refúgio. Ali, ninguém comparava meus passos aos de Helena, ninguém me dizia que eu precisava ser mais, que eu deveria seguir outro caminho. Ali, eu respirava. O simples gesto de abrir um livro e mergulhar nas palavras me devolvia a sensação de que eu tinha voz, mesmo que apenas entre as páginas amareladas de histórias esquecidas. Eu costumava chegar da escola cansada, largar a bolsa sobre a cama e me sentar à escrivaninha, onde pilhas de livros se acumulavam. Cada um deles era como uma janela aberta para um mundo onde eu era livre, onde meu valor não precisava ser medido. Em certos dias, eu lia em voz alta trechos que me tocavam, como se estivesse recitando para uma plateia invisível que, ao contrário da minha família, me escutava de verdade. As palavras me salvam, eu dizia baixinho, como se confessasse um segredo para as paredes. Mas o maior segredo que eu carregava não estava escondido em estantes, e sim em uma gaveta trancada à chave. Dentro dela, cuidadosamente guardada, estava a escritura da casa onde morávamos. Não era apenas um pedaço de papel, era a lembrança viva do único momento em que alguém, dentro da minha família, havia me escolhido em vez de me apagar. Minha avó materna, uma mulher de olhar firme e voz doce, havia me chamado pouco antes de partir. Eu me lembro com clareza daquela tarde. Ela estava frágil, deitada em sua cama, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que me assustava e confortava ao mesmo tempo. Mérida, ela disse, segurando minha mão com uma força inesperada, um dia eles vão tentar te fazer acreditar que você vale menos. Não permita.
Esta casa é sua, e eu quero que você nunca esqueça, você tem raízes, você tem força, mesmo que ninguém reconheça. Ela me entregou um envelope, que só abri depois de seu enterro. Dentro estava a escritura, passada para o meu nome. Naquele momento, chorei como nunca. Não pelo papel em si, mas porque, pela primeira vez, alguém me havia visto. Minha avó, mesmo em sua despedida, havia enxergado em mim algo que meus próprios pais nunca quiseram ver. Eu prometi em silêncio que honraria aquele presente, mas que não o usaria por vaidade. Seria minha carta guardada, minha prova de que eu não era apenas a sombra de Helena. Os anos passaram, e eu mantive o segredo. Em cada jantar em que era diminuída, em cada comentário cruel, em cada olhar de desprezo, eu lembrava daquela gaveta trancada e respirava fundo. Saber que a casa onde todos moravam estava em meu nome era como carregar uma chama escondida dentro do peito. Eu não precisava provar nada naquele instante. Bastava esperar. Enquanto Helena ostentava suas conquistas, enquanto meus pais erguiam a voz para exaltá-la e me reduzir, eu olhava para eles em silêncio, pensando, vocês não fazem ideia. E essa certeza me mantinha firme. Eu podia até me sentir invisível no dia a dia, mas havia algo em mim que me diferenciava deles. Eu tinha o poder de mudar tudo com uma única revelação. Na solidão do meu quarto, entre livros e lembranças, eu construía pouco a pouco a mulher que eu estava destinada a ser. Uma mulher que não precisaria implorar por reconhecimento, porque já carregava dentro de si a chave da própria liberdade. Eu ainda não sabia quando, mas tinha certeza de que o momento de abrir aquela gaveta e expor meu segredo se aproximava. E quando chegasse, nada voltaria a ser como antes. O domingo começou como qualquer outro, com aquele peso silencioso que sempre se instalava em mim antes dos jantares de família. Eu já sabia o que me aguardava, elogios derramados sobre Helena, críticas veladas ou diretas contra mim, e o mesmo roteiro que parecia se repetir como um disco riscado. Ainda assim, me arrumei, coloquei um vestido simples azul marinho e prendi o cabelo em um coque despretensioso. Não havia expectativa de ser vista, mas, naquela noite, algo dentro de mim estava inquieto, como se uma corrente subterrânea corresse sob minha pele. Quando cheguei à sala de jantar, a mesa já estava posta. O cheiro de carne assada invadia o ambiente, e o som das risadas de Helena ecoava pelo corredor. Ela falava animadamente sobre a última semana de estágio, e meus pais a ouviam com atenção devota. Meu professor disse que tenho mãos firmes para a cirurgia, ela contava, erguendo o queixo como se já tivesse o diploma em mãos. Meu pai brindou com a taça de vinho, orgulhoso. É isso que nos enche de orgulho. Uma filha que vai deixar nosso sobrenome marcado. Minha mãe assentiu com olhos brilhantes, completando, sempre soube que você nasceu para brilhar, Helena. Sentei-me em silêncio, fingindo ocupar meu lugar. Eu tentava mastigar a comida, mas cada frase parecia empedrar na garganta. Fiquei quieta, esperando, como sempre, uma brecha para ser ouvida. Então, num gesto quase automático, comecei a falar sobre uma iniciativa de leitura que organizei com meus alunos, um projeto que havia mobilizado até a comunidade local. Mas antes mesmo que eu pudesse terminar a frase, Augusto me interrompeu com um sorriso cético. Muito bonito, Mérida, mas isso não é nada comparado ao que sua irmã está fazendo. Você não é metade da mulher que ela é. As palavras bateram em mim como um soco. Minha mãe, sem perceber a violência da frase, ainda reforçou, é verdade. Helena tem uma força que você nunca teve. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para eles, para Helena sorrindo vitoriosa, e algo em mim quebrou de vez. A cadeira rangeu quando a empurrei para trás com força, e a sala inteira se voltou para mim. Senti meu peito inflar, e pela primeira vez não segurei a tempestade que carregava. Então ela pode começar a pagar o aluguel. A frase saiu cortante, clara, e pairou no ar como uma sentença. Meu pai arregalou os olhos, o rosto perdendo a cor instantaneamente. Ele inclinou o corpo para frente, a taça de vinho quase escorregando de sua mão. Aluguel? Que aluguel? Minha mãe franziu o senho, confusa, e Helena largou o garfo, o sorriso desaparecendo. Naquele instante,
eu não era mais a sombra. Eu era a voz que finalmente atravessava a muralha de silêncio. Senti o coração disparar, mas não havia volta. O segredo que eu guardei por anos estava prestes a ser revelado, e pela primeira vez em toda a minha vida, era minha palavra que dominava a mesa de jantar. Meu pai continuava a me encarar como se eu tivesse acabado de falar um idioma desconhecido. A taça de vinho tremia em sua mão, e o vermelho escuro manchava o branco da toalha. Aluguel? Que aluguel, Mérida? Do que você está falando? A voz dele soava mais alta do que o normal, mas havia uma falha que denunciava algo raro em Augusto: medo. Minha mãe levou a mão à boca, atônita, enquanto Helena arqueava as sobrancelhas, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro cujo roteiro jamais imaginara. Respirei fundo e, com calma, deslizei a bolsa que estava ao meu lado para cima da mesa. Dentro dela, os documentos que eu carregava como um escudo há anos. Minhas mãos não tremiam, pela primeira vez, eu sentia o peso da verdade me fortalecendo em vez de me esmagar. Abri o fecho, retirei um envelope pardo e o coloquei diante deles. Este é o aluguel. O aluguel da casa em que vocês vivem há anos. A casa que, na verdade, não pertence a nenhum de vocês. O silêncio foi tão absoluto que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Meus pais trocaram olhares confusos, e minha mãe finalmente conseguiu falar: isso é algum tipo de brincadeira? Essa casa é nossa, sempre foi. Você não tem o direito de dizer, interrompi, firme, não é brincadeira. A escritura está no meu nome. Foi a vovó quem me deixou essa casa. Vocês nunca se deram conta porque nunca perguntaram. Assumiram que tudo seria de vocês, como assumiram que eu seria sempre menos. Mas essa casa é minha. A lembrança da última conversa com minha avó voltou à minha mente como se estivesse acontecendo naquele momento. O quarto dela cheirava a remédios e flores secas. Ela segurava minha mão com uma força que não combinava com seu corpo frágil. Prometa-me que nunca deixará que eles tirem de você o que é seu. Eles vão tentar te apagar, Mérida, mas esta casa é a sua raiz. Use-a quando precisar mostrar que você existe. Eu tinha apenas 18 anos, e guardei aquelas palavras como um segredo sagrado. Agora, diante dos olhares atônitos, eu compreendia exatamente o que ela quis dizer. Meu pai puxou os papéis das minhas mãos com brutalidade, folheando cada página como se a força pudesse alterar a verdade que estava escrita em letras frias e legais. A cada linha que lia, sua expressão mudava. O homem altivo, seguro de si, parecia murchar diante de mim. Isso não pode estar certo, murmurava, a voz embargada. Deve haver algum engano. Helena se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Isso é absurdo. Como pode ser sua? Você sempre foi a filha que não deu certo. Essa casa é nossa, sempre foi nossa. Olhei para ela e respondi com uma calma que me surpreendeu. Sempre foi minha, Helena. A diferença é que agora vocês sabem. Minha mãe começou a chorar, lágrimas escorrendo enquanto ela dizia: Mérida, querida, nós nunca quisemos te magoar. Você sabe que sempre pensamos no bem da família. Se sua avó fez isso, deve ter sido um mal-entendido, ri sem humor, um som amargo que preencheu a sala. Um mal-entendido? Vocês passaram a vida inteira me diminuindo, me tratando como se eu fosse um erro. A única pessoa que me enxergou de verdade foi ela. E agora, vocês vão ter que lidar com isso. A atmosfera se transformou. A mesa que sempre fora o altar da superioridade de Helena e do julgamento dos meus pais agora estava sob o meu domínio. Eles estavam sem chão, desnorteados, como se o mundo que haviam construído em torno da perfeição da filha favorita tivesse desmoronado em segundos. Pela primeira vez, eu não era a sombra naquela casa. Eu era a luz que expunha todas as rachaduras. E, naquele instante, entendi que não havia mais volta. A verdade estava sobre a mesa, e nada do que fosse dito ou feito poderia apagar o fato de que, a partir dali, o poder tinha mudado de mãos. Meu pai ainda segurava os papéis, mas agora seus dedos tremiam.
O homem que sempre ergueu a voz para me silenciar parecia encolher diante da evidência de que não tinha mais o controle. Isso é um absurdo, repetia, a voz sem a firmeza habitual. Eu percebia em seus olhos a luta interna entre a raiva e o desespero, como se não soubesse para onde correr. Pela primeira vez, Augusto, o chefe da casa, o homem que julgava todos à mesa, estava nu diante de mim, sem máscaras. Minha mãe, Clarice, levantou-se devagar, enxugando as lágrimas que escorriam em rios pelo rosto. Mérida, minha filha, por favor, vamos conversar com calma. Você não pode fazer isso conosco. Essa casa é nosso lar, nossas lembranças estão aqui. O que será de nós se você realmente levar isso adiante? Havia uma nota de desespero em sua voz, mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando queria me manipular, quando tentava trocar culpa por obediência. Eu respirei fundo, olhei em seus olhos marejados e disse: vocês sempre me trataram como se eu fosse um peso. Agora sabem que, na verdade, vocês é que vivem às minhas custas. Não se trata de vingança, mãe, se trata de verdade. Helena, no entanto, não escondeu sua fúria. Ela bateu as mãos na mesa, os olhos faiscando de raiva. Você não vai conseguir, Mérida. Você não passa de uma professora medíocre. Quer saber o que todos vão dizer quando souberem disso? Que você tomou algo que nunca foi seu por direito. Essa casa deveria ser minha, não sua. Sua voz ecoou como uma acusação, mas não me abalou. Eu a encarei, firme, e respondi: a vida inteira você acreditou que tudo girava ao seu redor, Helena. Agora vai ter que lidar com a realidade. Esta casa nunca foi sua, nem dos nossos pais. Ela é minha. E não importa quantas vezes você grite, isso não vai mudar. O silêncio que seguiu foi pesado, quase sufocante. Eu podia ouvir a respiração acelerada deles, a incredulidade estampada em cada expressão. Augusto largou os papéis sobre a mesa, passando a mão pelos cabelos, derrotado. Como fomos tão cegos, murmurou. Minha mãe tentou tocar minha mão, mas eu recuei. Não, mãe. Eu passei anos tentando ser aceita, tentando provar que tinha valor para vocês. Hoje eu percebo que nunca precisei da aprovação de ninguém nesta casa. A máscara de perfeição que eles sustentaram por anos estava ruindo diante dos meus olhos. O pai forte, a mãe amorosa, a filha perfeita, tudo aquilo era uma encenação, uma mentira sustentada às custas do meu silêncio. Agora, com a verdade exposta, eles se mostravam pequenos, frágeis, humanos demais. E foi nesse contraste que eu finalmente encontrei a minha força. Não precisei levantar a voz. O simples fato de me manter firme, olhando cada um deles sem desviar os olhos, já era suficiente para inverter papéis. Eu não era mais a filha ignorada. Eu era a dona da casa. A dona da história. E naquela noite, ao ver o medo e a raiva estampados nos rostos deles, eu compreendi algo maior. Não bastava revelar o segredo, era preciso sustentar minha posição. A queda das máscaras tinha começado, e eu não voltaria a ser a sombra de antes. Naquela noite, depois de todos se trancarem em seus quartos e o silêncio recair sobre a casa, eu fiquei sozinha na sala. O relógio da parede marcava cada segundo como se fosse um lembrete de que algo tinha mudado para sempre. O peso que me acompanhava desde a infância, esse fardo de ser invisível, de ser sempre a menos, começava a se desfazer, como poeira que o vento leva. Era estranho. Parte de mim ainda tremia com a intensidade do confronto, mas outra parte, maior, se erguia mais firme do que nunca. Pela primeira vez eu sentia o gosto da liberdade. Nos dias que se seguiram, o clima em casa mudou drasticamente. O olhar de meus pais já não tinha a mesma altivez, agora havia cautela, quase medo. Helena, por sua vez, mal conseguia encarar-me. Quando passávamos pelos corredores, ela desviava os olhos, como se admitir minha existência fosse uma derrota. Não havia mais as risadas altas às minhas custas, nem as comparações cruéis que enchiam os jantares. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente, não o que me apagava, e sim o que reconhecia, mesmo sem palavras, que minha voz tinha peso.
E eu também mudei. No trabalho, entre meus alunos, meu tom era mais confiante, meu sorriso mais verdadeiro. Um deles me disse certa vez: "Professora, a senhora fala como quem acredita em cada palavra." Eu sorri, porque era verdade. A crença que eu nunca recebi em casa, eu agora encontrava em mim mesma. Eu não precisava mais implorar por reconhecimento. Estava descobrindo que minha maior força era justamente não depender dos olhos de ninguém para existir. Houve um momento especial que guardo na memória. Uma tarde, organizei uma roda de leitura na escola. Uma das minhas alunas, tímida, leu em voz alta um poema que havia escrito. Quando terminou, ela me olhou com os olhos brilhando e disse: "Eu só tive coragem porque você acreditou em mim." Essas palavras atravessaram minha alma. Era como se eu tivesse encontrado o verdadeiro sentido da minha jornada. Eu não era invisível. Eu era capaz de iluminar outros, mesmo quando tentavam apagar a minha luz. Naquela semana, reencontrei amigos de faculdade que eu havia deixado de lado por vergonha de nunca ser suficiente. Contei a eles sobre meu trabalho, sobre meus alunos, sobre o que eu vinha construindo. Pela primeira vez, falei de mim sem minimizar nada, sem pedir desculpas por existir. E percebi nos olhos deles um respeito que eu jamais vira nos olhos da minha família. Foi ali que senti a transformação completa. Eu não estava apenas me libertando deles, estava me libertando de mim mesma, daquela versão que aceitava viver na sombra. Ao caminhar pelas ruas no final de um dia, senti o vento bater no meu rosto e fechei os olhos por um instante. "Você conseguiu, Mérida", pensei. "Você deixou de ser invisível." O peso que me sufocava por anos estava se dissolvendo, e no lugar dele surgia uma leveza nova, uma força que não dependia de papéis, nem de heranças, mas do simples fato de que, finalmente, eu acreditava em mim. E foi nesse instante que percebi: a batalha não tinha sido apenas contra minha família, mas contra a versão apagada que eles me fizeram acreditar que eu era. Vencer significava muito mais do que possuir a casa. Significava, acima de tudo, possuir a mim mesma. As semanas passaram como um lento desfiar de fios. A rotina da casa, antes marcada por vozes que exaltavam Helena e diminuíam quem eu era, havia se transformado em algo quase irreconhecível. O jantar de domingo, que sempre fora um ritual de humilhação, agora acontecia em silêncio, cada um se limitando a mastigar sua comida sem ousar erguer a voz contra mim. Eu me sentava à mesa com a serenidade de quem finalmente conquistou o próprio lugar, e podia sentir o desconforto deles como um peso invisível no ar. Era curioso. Não precisei mais discutir, não precisei mais levantar a voz. A verdade falava por mim. Meu pai, Augusto, parecia ter perdido o brilho do homem autoritário que dominava cada conversa. Ele andava cabisbaixo, evitava me encarar, como se cada olhar fosse um lembrete da fragilidade que tentou esconder a vida toda. Às vezes eu via no escritório, folheando antigos documentos, como se buscasse algo que pudesse devolver-lhe o controle. Mas não havia nada. O homem que me disse tantas vezes que eu não chegaria a lugar nenhum, agora era ele quem vivia dentro da casa que não lhe pertencia. Sua postura rígida deu lugar a um silêncio amargo, e pela primeira vez percebi que ele não era invencível, apenas um homem que havia apostado todas as fichas no orgulho da filha favorita. Clarice, minha mãe, passou a me tratar com uma falsa doçura que soava mais como estratégia do que como carinho. "Mérida, quer que eu prepare aquele prato que você gosta?", perguntava, sorrindo de forma forçada. Eu reconhecia em seus olhos o medo de perder não só a casa, mas também a imagem de mãe que sempre controlou tudo. Porém, por trás das tentativas de aproximação, havia também um ressentimento silencioso. Ela sabia que o jogo havia virado, mas ainda se agarrava à esperança de que, com lágrimas ou gestos ensaiados, poderia me fazer recuar. Só que aquele tempo havia acabado. Helena, no entanto, foi quem mais sentiu a mudança. A filha perfeita, a estrela da família, agora era apenas uma moradora em uma casa que não lhe pertencia. Sua raiva era evidente. Evitava falar comigo, e quando o fazia, seu tom era carregado de veneno. "Você acha que isso vai durar para sempre, Mérida? Você nunca vai ser mais do que uma sombra, mesmo com essa casa." Eu a encarava em silêncio,
porque já não precisava responder. Helena odiava mais a minha calma do que odiava o próprio fato de depender de mim. E esse era o maior golpe, perceber que o pedestal que meus pais ergueram para ela havia desmoronado. Mas as consequências não ficaram apenas para eles. Eu também mudei. A cada manhã, ao olhar no espelho, já não via a mulher que se escondia atrás de comparações injustas. Via alguém inteira, segura, que havia enfrentado a própria família e se recusado a ser silenciada. Meu trabalho florescia, minha confiança crescia, e até minha postura diante do mundo era outra. Eu não era mais a filha invisível. Eu era a dona da minha história. O último jantar que tivemos juntos resumiu tudo. Sentamos à mesa, cada um imerso em seus pensamentos. Helena revirava os olhos a cada movimento meu, Clarice insistia em me oferecer comida, e Augusto permanecia em silêncio absoluto. Eu, por outro lado, estava serena. Coloquei o guardanapo sobre a mesa, ergui o olhar e disse: vocês podem continuar morando aqui, mas agora sabem a verdade. Eu não preciso da aprovação de vocês, nunca precisei. O que conquistei não foi por comparação, foi por mim. A partir de hoje, não sou mais a sombra de ninguém. As palavras pairaram no ar, definitivas. Ninguém respondeu. Não havia o que dizer. Eles sabiam que aquela era a sentença final, o fechamento de uma história marcada por anos de injustiça. Levantei-me da mesa, e ao caminhar até o corredor, senti uma leveza tomar conta de mim. O peso de uma vida inteira finalmente havia se dissolvido. Atrás de mim, ficaram os rostos pálidos de quem perdeu o poder, as máscaras caídas, as certezas despedaçadas. À minha frente, um caminho inteiro se abria, e dessa vez, não havia sombra alguma para me apagar. Eu era Mérida. E, enfim, era inteira. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!